Fala galera, eu sou o Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Eu quero iniciar esse episódio agradecendo as mensagens, a todo mundo que me deu um feedback, falou para mim se tá legal, o que não tá legal, o que pode melhorar, ou que também trocou uma ideia comigo sobre o que foi conversado, sobre a reflexão da semana, do episódio. Quero mandar um abraço em especial para o Zeca, lá da minha faculdade, da minha sala, que veio conversar comigo, chegou trocando ideias sobre o que foi falado no episódio. Isso foi muito legal para mim. É esse tipo de interação que acaba nos ajudando, né, nos manter motivados, engajados no projeto. Esse projeto do podcast tem sido para mim um grande desafio. E é isso. Vamos juntos. Eu espero que você aí junto comigo, né, nessas ideias, nessas conversas, de alguma forma receba contribuições importantes, mas também tenha a oportunidade de dar a sua contribuição para mim, né? Que seja uma troca, uma relação onde um ajude o outro aí a crescer, a se desenvolver. Então, no último episódio, partindo da punição da Federação Paulista de Futebol aos pais das crianças que disputam o Paulista Sub-11 e Sub-12, nós iniciamos uma reflexão sobre como que esse comportamento hostil dos pais nas arquibancadas é, na verdade, um sintoma de um problema muito maior, que é um sistema adultizado, com regulamentos, cobranças e uma pressão por vitória que espelha o futebol profissional e não prioriza as crianças. Se você não teve ainda a oportunidade de ouvir esse episódio, o anterior, eu recomendo muito que você escute antes deste, para se inteirar totalmente do assunto, conseguir aproveitar melhor tudo que vai ser falado aqui. E é isso. Hoje a gente vai dar continuidade. Para dar continuidade, eu gostaria de começar contando uma breve história. Preste atenção. Havia um menino de 7 anos chamado Sonhador Filho, que morava na cidadezinha do estado pobre. Sua casa era simples, perto do córrego, e com ele moravam seus pais e 2 irmãos mais novos. De manhã, Sonhador Filho ia à escola. À tarde, brincava de futebol com os amigos na rua. Foi assim durante 3 anos, até que começaram um projeto social na sua comunidade. Futebol Transformador era o nome. Lá, junto com mais de 50 crianças, o Sonhador Filho começou a treinar futebol 3 vezes na semana. E por demonstrar um nível de habilidade acima da média, passou também a representar o projeto em jogos aos sábados. E não é que, de repente, a vida do Sonhador Filho foi mesmo transformada? Certo dia, após levantar seus primeiros troféus de artilheiro e de campeão aos 10 anos de idade, apareceu um homem bem vestido chamado Senhor dos Sonhos para conversar com os pais do Sonhador Filho. Ele acreditava que, com todo esse talento, o menino poderia brilhar ainda mais na cidade grande do estado rico. Ele é diferente, com esforço, foco e dedicação, tem tudo para dar certo. Sonhador pai, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu na hora: ele vai sim, e eu vou com ele. E assim, na semana seguinte, o Sonhador Filho, acompanhado do Sonhador pai, deixou sua casa, sua escola, seus amigos e a cidadezinha do estado pobre para dar um passo avante no sonho de se tornar um grande astro do futebol. E aí? O que você sentiu ao escutar essa historinha do Sonhador Filho? Que pensamentos, memórias, sentimentos, emoções ela provocou em você? Eu sinto uma mistura de angústia, raiva, indignação. E você? O que você sente? Bom, a historinha do Sonhador Filho é um pequeno retrato de como os craques brasileiros se tornaram o principal modelo de representação social de sucesso
no imaginário de milhões de crianças e famílias. Quando eu estava no terceiro ano de psicologia, junto com o André, o Danilo e o Felipe, eu realizei um trabalho com alguns jogadores sub-20 sobre a representação social de sucesso e fracasso no futebol. Nós fizemos com eles um grupo focal, que é como se fosse uma entrevista semi-estruturada em grupo, e ali, conversando com esses meninos que aspiravam, à profissionalização do futebol, nós identificamos alguns elementos que estavam ali conectados à representação social que eles tinham do que era sucesso e o que era fracasso no futebol. E para nós ficou muito claro que, na verdade, o sonho não era apenas se tornar jogador de futebol, mas era alcançar a elite do futebol nacional e internacional. Para eles, o sucesso seria jogar em um clube grande, ganhar mais de 80 mil reais por mês e ser convocado para a seleção brasileira. Então veja, o sonho de jogador de futebol, na representação social que nós encontramos e que é muito representativa do que realmente ocorre no imaginário social do nosso país, representava muito mais do que uma ascensão social. Era um desejo de alcançar um status de ídolo, de herói, de salvador da família e até mesmo da nação. E esse sonho, que é tão fomentado, incentivado pela mídia, é tão poderoso que ele é capaz de mover famílias inteiras, transformar arranjos familiares, fazer famílias viajarem de muito longe, arriscarem um recomeço, arriscarem muitas coisas, como no caso do sonhador filho. E muitas das vezes sem ter garantias, na verdade, quase sempre, sem ter garantias do que vai acontecer. E é assim, usando essa força deste sonho, deste imaginário social, dessa representação social, que o sistema opera, que o sistema capta mentes e corações. O que acontece quando o sonhador filho deixa sua casa e vai para o clube na cidade grande do estado rico? Lembrando, ele tinha 10 anos. Ele entra em um processo que nós podemos chamar de profissionalização precoce. E esse processo não está restrito apenas aos casos específicos como esse, em que uma criança é muito pobre, muda de cidade, e a família já não tem nada mesmo, ele já passa uma vida muito difícil. Não está restrito somente a isso, a esse tipo de situação. É, na essência, uma transformação da criança em um bem negociável. No artigo Futebol Profissional, o Mercado e as Práticas de Liberdade, Sérgio Giglio e a Kátia Rubio descrevem um fenômeno que transforma pessoas com saberes corporais em coisas que podem ser compradas e vendidas no futebol profissional. Então, todo jogador profissional, ele tem incorporado saberes. O que ele sabe? Ele sabe jogar futebol. E muito bem. E nesse processo em que ele passa a vender a sua força de trabalho, ou seja, a vender os saberes que ele contém no corpo dele ali para poder jogar, para poder exercer a função de jogador, ocorre paralelamente um processo onde ele também se transforma num bem que pode ser comprado e vendido. Isso é muito claro no futebol profissional.
E quando a gente olha no contexto de iniciação e especialização, o que infelizmente tem ocorrido é o pontapé inicial desse processo. Quem entra nesse sistema, ele deixa de ser apenas uma pessoa e passa a ter essa dupla condição: ser pessoa e ser um bem negociável, passando a ter um valor de uso para o clube e um valor de troca no mercado. Ele torna-se um ativo, cujo potencial de valorização é avaliado treino a treino e jogo a jogo. Por isso que participar de competições de alto rendimento como Paulista Sub-11, Sub-12, Sub-13 é visto como um passo tão importante. Na prática, o que significa? Significa aparecer nessa vitrine do mercado do futebol, sutilmente transformando um sonho em obrigação e a brincadeira em trabalho. E aí? Faz sentido para você? Lembre que aqui eu não tô colocando a minha opinião no sentido de eu acho que o jogador de futebol é isso mesmo. Não, eu tô fazendo uma descrição do processo. Eu não acho que o jogador se resume a essa dupla condição. Na verdade, a maior condição dele é ser uma pessoa, um ser humano. Mas o sistema vê o jogador dessa forma, trata ele dessa forma. E é isso que nós estamos colocando aqui e usando isso para pensar o que ocorre com as crianças no futebol. Infelizmente, quando a gente fala profissionalização precoce, a gente está falando sobre um processo no futebol que é lícito, é normal de acontecer com os adultos, sendo antecipado de forma precoce e aplicado em crianças. Então, nós precisamos olhar com essa ótica. É errado comprar e vender jogador de futebol? Não tô querendo entrar neste mérito. Mas será que é o melhor caminho a gente introduzir os pequenos nesse contexto de compra e venda, ou melhor, de ativos que valorizam, de mercadorias, de um bem negociável, que a cada jogo, a cada treino é reavaliado? E o que isso gera? Quais são as consequências? A gente vai entrar nisso já já. Agora pensa comigo. Será que os efeitos dessa lógica se limitam apenas às principais competições de base? Será que, ao falar sobre isso, a gente está pensando somente nas competições de base que são a vitrine, que são o evento principal, a meta principal de toda criança de 10, 11, 12 anos? Eu acredito que não. Eu acredito que esse efeito ele acaba gerando uma reverberação, uma onda que potencializa essa lógica e os prejuízos relacionados a ela. Como que isso ocorre? Uma vez que você tem uma vitrine que passa a exigir uma disputa bem apertada, inclusive, para conseguir um espaço de exposição, e aqui eu estou me referindo ao quanto que é difícil uma criança de 11, 10, 9 anos, 12 anos conseguir entrar num clube de formação, num clube de base. A concorrência é enorme. Então existe uma disputa muito apertada para conseguir esse espaço de exposição. Nós vemos escolinhas e projetos de futebol reproduzindo esse mesmo modelo numa escala menor. Procurando o quê? Revelar crianças de alto rendimento. Ainda que não seja admitido explicitamente,
na maioria das vezes, do sucesso do trabalho na iniciação passa a ser medido pelo número de títulos em competições locais, né, municipais, regionais, mas principalmente pelo número de atletas revelados. Tem lugar que eu já vi até colocar assim em banner, né, os jogadores revelados ali. E o que são, né? Muitas vezes os atletas revelados são apenas ex-alunos de escolinha e projeto que foram selecionados por clubes. Muitas vezes cedo, ainda quando eram crianças. Então, para mim, essa profissionalização precoce é um problema com várias camadas, que não está restrito somente às grandes competições de base, as categorias menores. A gente pode pensar esse problema indo de escolinhas de futebol até para cima, sub-15, sub-17. Se você ficou curioso sobre essa questão, se você tem vontade de entender melhor, se você quer ver se a maneira como você está lidando com o futebol infantil é profissionalização precoce, é um risco para as crianças, se tem alguma questão legal que você não está se atentando, eu quero te recomendar um artigo muito bom sobre esse assunto, que se chama A Exploração do Trabalho Juvenil no Futebol. Juvenil você troca pelo que vem antes de juvenil. Não estou usando o termo aqui para não ter problema com restrições de conteúdo. Então, a exploração do trabalho antes de juvenil no futebol, dos autores Andrei Machado e do André Custódio. Eles fazem uma análise sensacional, pegando as questões de direito relacionado a isso, né, os direitos da criança, do adolescente, e eles trazem todo esse contexto especificamente para o futebol. Muito bom. Mas eu quero falar agora dos prejuízos. Qual que é o preço que se paga nessa perspectiva de profissionalização precoce? Eu vou mencionar só 3. Sofrimento psicológico, desenvolvimento unilateral e desilusão. O primeiro prejuízo é o sofrimento psicológico. Pense, sonhador filho ou outras crianças que passam por situações semelhantes. A criança passa desde cedo a lidar com uma responsabilidade por performance para a qual ela não está preparada. Ela não teve ainda o amadurecimento fisiológico, biológico, psicológico, cognitivo, emocional, todos os tipos de desenvolvimento que você pensar. Ela não teve ainda todas as fases concluídas. Ela não está madura o suficiente para lidar com esse tipo de pressão. É diferente de nós adultos que temos que trabalhar. A gente lida com essa pressão. É uma questão de sobrevivência. Eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar, não vai ter a renda. Se eu não tiver a renda, eu não consigo pagar minhas contas, comer, né, comprar aquilo que eu preciso. Enfim, não consigo sobreviver e malemar viver. Agora, transferir essa responsabilidade para quem ainda não está pronto para lidar com ela é crime. É errado. E nós vemos isso acontecer demais no futebol. Ah, não, isso não acontece explicitamente, não é falado. Mas é só interpretar as situações, os contextos. Uma criança, por exemplo, que nem o sonhador filho, que vê um convite desse acontecendo, o pai se empolgando, querendo ir junto, ir para outra cidade, ir tentar a chance lá num grande clube. Não precisa falar para ela, olha, você está indo lá para ter uma atividade laboral e receber um salário. Você não precisa falar isso para ela para configurar como trabalho que vem antes de juvenil. Veja, implicitamente ocorre e
Às vezes ocorre até de forma explícita, às vezes até falado, até reconhecido. Colocar essa responsabilidade por performance para que através dessa performance a família tenha um futuro melhor, a família tenha o seu sustento. Isso é errado. Ainda que o sustento e o futuro da família não dependa disso, se há essa responsabilidade por performance, também está errado. Também é crime. E a gente precisa prestar muita atenção quanto a isso. Quando isso ocorre, essa pessoa tem sua liberdade, expressividade, subjetividade oprimidas, limitadas, cerceadas, passando a ser controlada e moldada segundo um único padrão, que é o padrão de fábrica de talentos no futebol. O futebol ele tem um perfil que é o perfil mais desejado, o perfil preferido, o perfil que é tido como o certinho, o excelente, o focado, o mentalmente forte. E aí você vê esse perfil tentando ser produzido, ser gerado em massa desde muito cedo, limitando vários aspectos da identidade, da subjetividade, do desenvolvimento da personalidade da criança. E aí, sem consolidar a sua formação e amadurecer suas habilidades psicológicas, ela tem que lidar com medo do fracasso, medo de decepcionar os pais, treinadores, medo de ser dispensado, a obrigação de dar certo, a distância de família, amigos, renúncias de atividades e eventos que concorrem com os compromissos no futebol. Tudo isso gera uma série de sofrimentos emocionais e estresse crônico que pode levar a quadros de ansiedade, depressão e a síndrome de burnout, que é o esgotamento total que leva ao abandono do esporte. Então, agora talvez fique mais claro para você. Quando você escuta falar de casos aí de, nossa, era uma promessa, jogava pra caramba, por que não virou? Foi bem demais na base, fez não sei quantos gols no sub-13, sub-15, sub-17, não foi. Talvez a resposta esteja por aí. Interprete. Pense no que eu estou falando, pega o que eu estou falando, olha para a realidade e tenta fazer as conexões. Veja se não tem alguma coisa errada nisso que a gente está apontando aqui. Segundo prejuízo é o desenvolvimento unilateral. A criança, tratada como um ativo, é incentivada a focar predominantemente no futebol. A escola, infelizmente, fica em segundo plano, outras atividades de lazer são abandonadas, ela deixa de desenvolver outras habilidades, outras perspectivas de futuro para viver em função do quê? De um único objetivo e um único papel social, de jogador de futebol. O que, além de ser extremamente arriscado, vai restringir tanto suas possibilidades de formação acadêmica e profissional, quanto também o desenvolvimento de todas as suas potencialidades como ser humano. Então, desenvolvimento unilateral. Terceiro prejuízo é a desilusão. O sistema, se aproveitando desse imaginário social, dessa ideia de representação social de sucesso que a gente falou no início, promove um sonho que, estatisticamente, é para uma minoria muito pequena. Dos meninos que já estão em um clube na categoria sub-11, quantos você acha que vão chegar no profissional? Qual que é a porcentagem? É menor do que 1%. Dos pouquíssimos que conseguem se profissionalizar, quantos que vão chegar no topo da pirâmide, que é o sonho verdadeiro? O sonho verdadeiro não é simplesmente ser jogador de futebol. É ser jogador de futebol de grandes clubes que ganham salários enormes, que representam seleções. Quantos que chegam?
Tem um relatório da CBF de 2015, é de 2016 com os dados referentes a 2015, que traz que menos de 1% dos jogadores daquele ano ganhavam acima de 50 mil reais. Isso significa dizer que dos 28 mil jogadores profissionais no país que estavam com contrato ativo em 2015, apenas 226 ganhavam mais de 50 mil reais. A grande maioria, mais de 80%, e aí arredondando dá uns 23 mil, ganhavam até um salário mínimo por mês. E 96% ganhavam até 5 mil reais. A pesquisa mostrou também que, do total de 28 mil, somente 11.500 chegaram a janeiro de 2016 com contrato ativo. Mais da metade finalizava o ano sem ter um contrato ativo. Então, ao profissionalizar juvenis muito jovens no futebol, nós estamos alimentando um funil extremamente excludente que gera muito mais frustração do que o sucesso alimentado pela mídia no imaginário social. E aí, podemos voltar à história do nosso sonhador filho. Aquele menino que saiu da sua cidadezinha em busca do sonho de se tornar um astro de futebol, ao ser inserido nessa fábrica de talentos, o sistema não está apenas transformando ele em um ativo ou uma mercadoria. Está roubando dele a sua infância e a sua adolescência. O preço de participar de um contexto de alto rendimento antes da hora é pago com muito sofrimento psicológico, com um desenvolvimento unilateral que limita as opções de futuro e com uma desilusão que pode deixar marcas para o resto da vida. A profissionalização precoce raramente forma jogadores. Na maioria das vezes, gera jovens frustrados, machucados no corpo e na alma. Então, meus amigos, fica claro que o problema é muito mais profundo do que o comportamento de alguns pais na arquibancada. O problema é um sistema que enxerga vantagens políticas e milhões de euros onde deveria enxergar crianças. Um sistema predatório que tenta legitimar a exploração de muitos pelo glamour de poucos. E aí? O que pode ser feito? Será que há uma outra possibilidade para a gente pensar nessa situação? Será que tem alguma forma da gente promover o futebol para crianças, com jogos, competições nas quais elas sejam verdadeiras protagonistas, tenham priorizados ali seu bem-estar, seu desenvolvimento integral? Eu acredito que sim. E é isso que nós vamos tentar abordar no próximo episódio. Veja que eu estou denunciando um problema que tem sido mascarado. Ele não tem sido reconhecido, não tem sido chamado pelo nome. Existe sim um movimento entre alguns clubes, entre pessoas que são bem intencionadas, que realmente querem o melhor para as crianças, que se esforçam para amenizar possíveis danos, para potencializar o desenvolvimento das crianças, para oferecer o melhor para elas. Isso existe. Tem clubes que fazem trabalhos sensacionais na base. Mas aqui, para a gente pensar os efeitos do que é gerado de uma maneira ampla no sistema, a gente tem que olhar como ele opera. E ele opera dessa forma. Eu acho que competições como essa, como o Sub-11, que é reprodução do que ocorre no futebol profissional, alto rendimento para crianças, reforça tudo que tem de pior no sistema.
não ajuda. Não ajuda. Então, se você convive nesse ambiente, esteja atento, denuncie. Não aceite ver pessoas serem violentadas na sua frente, pessoas muito jovens sofrerem situações que colocam em risco o seu desenvolvimento, a sua integridade, serem privadas de direito. Não aceite isso. Nós temos que nos posicionar contra e verdadeiramente agir, não ficar somente nas palavras. Então, se você não concorda com isso, se você percebe alguma coisa dessa acontecendo, denuncie. Ok? Vamos lá agora para os acréscimos. A reflexão bíblica de hoje está relacionado a tudo isso. Ela é um convite para uma autoanálise. Talvez você possa estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso, em relação à profissionalização precoce no futebol, achando que esse recado não é para você. Mas eu quero te convidar a perguntar a si mesmo, seja na área do futebol, se você atua com isso de alguma maneira, nessa área, ou em qualquer outra coisa, um trabalho, uma atividade que você tem, que é importante. Pense, por que eu faço o que eu faço? Quais são as minhas reais intenções? A Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Eu pergunto, e eu me incluo nessa pergunta também, os caminhos que temos trilhado estão produzindo frutos de vida ou frutos de morte? Provérbios 16:2 diz: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Será que ao fazer aquilo que eu acho que é certo, eu estou sendo movido por intenções verdadeiramente boas? E aplicando isso num trabalho com crianças é muito sério. Eu atuo num projeto de futebol com crianças e adolescentes. Quando chega ali uma turma de criança ou adolescente para a qual eu preciso dar uma aula, o que está me movendo? Qual que é a minha intenção? Será que eu quero aproveitar ali do contexto para mostrar algum conhecimento, mostrar algum resultado e dali ter outra oportunidade? Ou será que eu estou realmente interessado no desenvolvimento dessas pessoas? Será que eu realmente estou comprometido em ali, no meu papel, dar as oportunidades para que ela desenvolva valores, desenvolva habilidades que ela vai levar para a vida, conhecimentos que ela vai levar para a vida, princípios, além do futebol? Quais são as minhas intenções? Essa é uma reflexão, é uma pergunta que eu faço para mim constantemente, porque é muito fácil a gente ser enganado. O sistema ali fora, ele valoriza as coisas erradas. Ele valoriza, coloca em primeiro lugar o que não deveria ser prioridade. E é muito fácil a gente ser movido para essa direção. A gente ser, de alguma maneira, influenciado e ter ali as nossas intenções contaminadas. Por isso que nós precisamos nos perguntar que, assim como Davi no Salmo 139, a gente possa orar para Deus e pedir: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A Bíblia diz no Salmo 51, também de Davi, que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Então, tudo que Deus quer ver são homens e mulheres com corações quebrantados diante dele, querendo fazer a coisa certa. E trazendo isso para o futebol, eu vejo que nós precisamos ter esse temor no nosso coração.
de fazer a coisa certa, de ter as intenções alinhadas com o que é certo, o que é puro, o que é louvável, o que é bom, e ações correspondentes a isso, que vão contribuir verdadeiramente para o desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos, todas as pessoas. O futebol mais lindo é esse futebol, é o futebol que dignifica as pessoas. É um futebol que aproxima a gente daquilo que nós temos de mais humano. Nossa alegria, aquele prazer que a gente sente jogando bola, aquela sensação de estar fora do tempo, de eternidade. É lindo o que acontece quando se joga futebol de uma maneira fluida, de uma maneira pura, como criança. E a gente não pode permitir que essas relações cheias de interesses econômicos venham furtar o futebol dos pequenos, das pessoas que têm todo o direito de vivenciá-lo em toda a sua plenitude. Então, a gente possa ser guiado por Deus nesse caminho, nessa verdade, que a gente possa se arrepender e produzir frutos de vida também no futebol. Amém? Então, pense sobre tudo isso, reflita e se você puder, depois me conta o que você achou desse episódio. Eu quero muito receber seu feedback. Conta para mim aí, de tudo isso que eu falei, o que mais te chamou a atenção, o que você concorda, o que você não concorda. Vamos trocar ideia sobre isso. Lembre-se, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Nele, você já venceu. Um abraço e até o próximo Futebol em Contexto. Falou!